O vídeo de hoje é pra gente falar sobre a história da casa Targaryen. É um vídeo diferente do vídeo da árvore genealógica, que é onde a gente fala mais dos indivíduos do que da história da casa, né? E é um vídeo mais semelhante aos vídeos que a gente já fez dos Velaryon e dos Stark, que estão linkadinhos aqui em cima. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é um vídeo sobre a história da casa Targaryen, da série que a gente tá fazendo, da história das casas de Westeros, né? Então, naquela votação que a gente fez lá no Instagram, depois do vídeo dos Stark, os Velaryon ficaram em primeiro, já tem vídeo deles, depois os Targaryen, depois os Baratheon e os Lannister. Então a gente vai seguir essa ordem, chegando então a vez dos Targaryen. Antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem aqui e também mandarem para seus amigos que querem saber todas as grandes curiosidades da casa Targaryen, da Casa do Dragão. Bom, vamos começar com o símbolo dos Targaryen, que é um dragão vermelho de 3 cabeças soltando um foguinho, né, da sua boca aí em cima de um campo preto. Esse símbolo ao longo da história Targaryen já passou por algumas alterações de alguns indivíduos Targaryen. Então em House of the Dragon, por exemplo, nos livros, né, no livro de Fogo e Sangue, o Aegon substitui o dragão vermelho por um dragão dourado, enquanto na série a gente viu também que o Otto colocou um dragão verde, né, então fazendo referência aos dragões Hightower aí. Uma outra variação que a gente tem também bem famosa é de Daemon Blackfyre, que foi a inversão das cores. Então, enquanto o dragão normal, né, o normal é o dragão vermelho com o campo preto, o do Daemon Blackfyre ficou o dragão preto com o dragão vermelho. Tanto que o Daemon aí, este Daemon, que não é o mesmo Daemon da série, ficou conhecido como dragão negro por conta dessa inversão. A gente tem também até alguns muito bregas, igual do Aerion Targaryen, que chegou a colorir 2 das 3 cabeças do dragão. Vocês estão vendo aí, é bem brega mesmo, ficando um amarelo, um vermelho e um laranja com os foguinhos dourados saindo da boca do dragão. Agora vamos para o lema deles, que é um lema que todo mundo sabe e conhece de longe, que é fogo e sangue, que é a forma como os Targaryen conquistam as suas coisas, né, na base do fogo e na base da linhagem pura, daquele sangue Targaryen que vem desde Valíria. E falando em Valíria, né, os Targaryen são originários de Valíria, se tornaram também a primeira família real, a primeira casa real de Westeros, quando Aegon, depois de muito tempo ali, conquistou e unificou os 7 reinos, se proclamando como o primeiro rei de toda Westeros. Como eles vêm de Valíria, eles carregam também as características físicas e costumes valirianos. Fisicamente, eles têm os cabelos prateados, os olhos cor violeta e a pele pálida. E os costumes são os de incesto, né? Aqueles costumes incestuosos para manter a linhagem pura, para manter o sangue do dragão vivo, com estes traços que em Westeros são vistos por muitas pessoas como traços divinos. Voltando para o reino de Valíria, há muito tempo antes de Aegon o Conquistador e tudo mais, os Targaryen eles eram apenas uma das 40 famílias que tinham dragões. Então eles eram uma das 40 famílias de Dragon Riders, né, de montadores de dragão, só que eles não eram nem perto, não chegavam nem perto de ser as mais poderosas famílias. Então isso implica que em Valíria tinham famílias com mais dragões, com dragões maiores e mais poderosos que os do Targaryen. Isso é uma coisa que provavelmente a gente nunca vai ver, porque o Martin acho que não vai mexer nesse terreno, mas é algo para ficar no imaginário dos fãs aí, que alimenta muito bem a nossa imaginação, porque seria incrível imaginar 40 famílias iguais ou mais poderosas aí que os Targaryen em Valíria. Daqui a pouco a gente vai passar para os Targaryen notáveis, mas aqui a gente, para falar um pouco mais da história dos Targaryen, a gente tem que falar de uma delas, Daenys, que é conhecida como Daenys a Sonhadora. Ela era apenas uma garotinha lá em Valíria que teve um sonho profético, né? Aquele sonho que os Targaryen têm. Isso daí não é algo que a gente vê como sendo uma tradição valiriana, como sendo algo de Valíria, dos valirianos, mas algo específico dos Targaryen, porque os Velaryon e os Celtigar, eles não têm esses sonhos proféticos, só os Targaryen. E a Daenys, ela teve este sonho profético de que o reino de Valíria sucumbiria na perdição. Ela teve esse sonho 12 anos antes disso acontecer. O pai dela ouviu a filha, né? Ele sabia do potencial dos sonhos proféticos dos Targaryen e levou todo mundo para a Pedra do Dragão, uma ilha na costa de Westeros, mas que pertencia ao vasto domínio valiriano. O reino de Valíria, ele ficava numa região chamada de 14 Chamas, que eram os 14 vulcões. Mas eles eram tão poderosos, eles tinham dragões, eles tinham muitas riquezas, muitas noções mágicas, que eles conquistaram muitos reinos em Sotorius e também em Essos. Eles não mexiam muito com Westeros, na minha opinião, porque eles tinham medo da longa noite dos outros, mas
Pedra do Dragão, que era na costa ali, foi o limite que eles chegaram de lá. Então eles conquistavam outras regiões e conquistavam e pegavam muitos escravos também. Então agora voltando para os Targaryen, dentre essas 40 famílias, muito provavelmente eles são os únicos que tinham sonhos proféticos, e aí é bom a gente lembrar de uma fala do Viserys também, né, que atenta para o poder de uma profecia comparado ao poder de um dragão. Many in my line been dragon riders. Very few among us have been dreamers. What is the power of a dragon? It's the power of prophecy. Nesse caso, foi bem isso mesmo. A profecia que só os Targaryen tiveram ajudou eles a saírem de Valíria prevendo a perdição, fazendo com que todas as famílias mais poderosas que eles sucumbissem naquele momento. Então, realmente, isso é algo que também ajuda a gente a confirmar que só os Targaryen tinham esses sonhos proféticos, porque se outras famílias também tivessem este potencial lá em Valíria, elas também poderiam ter visto a perdição e escapado dessa destruição em massa. Sobre a perdição de Valíria eu já falei em um vídeo mais completinho que tá linkadinho aqui em cima. Os Targaryen chegaram em Pedra do Dragão com 5 dragões, incluindo o Balerion, e eles viveram lá em Pedra do Dragão sem se meter com o resto de Westeros durante o Século de Sangue, que foi o século que é entre a perdição de Valíria e a conquista de Aegon. E nesse século, 4 desses 5 dragões morreram, mas 2 novos dragões nasceram, a Vhagar e a Meraxes. Pouco mais de 100 anos depois que eles estavam estabelecidos em Pedra do Dragão, Aegon, o Conquistador, diz ele que teve aquele sonho profético e resolveu unificar os 7 reinos. E eu diz ele que teve o sonho profético porque eu trouxe uma teoria aqui para o canal falando que esses sonhos poderiam ser da Rhaenys, algo que faz muito mais sentido por conta da personalidade dos Targaryen sonhadores, que são Targaryen mais pacíficos. Então a Daenys, a sonhadora, era mais pacífica. A Rhaenys, entre os 3 conquistadores, Rhaenys, Visenya e Aegon, era a mais pacífica. O Viserys, que também é um sonhador, é conhecido como Viserys o Pacífico, né? A Daenerys, que também tem esses sonhos proféticos, ela era menos de luta, né? Então ela não era a pessoa que ia pegar uma espada e ia pra guerra. Então por conta disso, acredita-se que os sonhos proféticos aí da conquista de Aegon, né, da longa noite, que tinha que ter um Targaryen, um príncipe prometido e tudo mais, eram da Rhaenys e não do Aegon Conquistador. Então esse vídeo tá linkadinho aqui em cima também, assistam que tá bem legal. E em termos religiosos, logo quando os Targaryen chegaram em Pedra do Dragão, depois deles saírem lá de Valíria, eles ainda cultuavam os deuses valirianos, deuses esses que recebem homenagens em nomes de dragões, como a Syrax, por exemplo. Só que, algum tempo antes da conquista de Aegon, eles passaram a cultuar a fé dos 7, que é a fé predominante em Westeros. E agora, antes da gente passar para os Targaryen notáveis, vamos falar das regiões onde os Targaryen se estabeleceram em Westeros, porque eles chegaram em Pedra do Dragão, depois eles montaram um forte ali em Porto Real, né, criaram o Aegon Forte, que depois virou a Fortaleza Vermelha, que também era um lugar que os Targaryen moravam, porque os Targaryen governaram Westeros por quase 300 anos, então aquilo também era uma fortaleza Targaryen. E em terceiro, eles tinham também Solar Estival, que era um reino de verão, né? Um reino de verão aí que era dado para filhos mais novos Targaryen, e também foi onde nasceu Rhaegar Targaryen, onde aconteceu a tragédia de Solar Estival. A gente falou disso no vídeo da Jane of Oldstones, né? A menininha da música, onde a gente explica a música da Jane, e também tá linkadinho aqui em cima. Bom, vamos passar para os Targaryen notáveis. Eu vou falar deles bem rápido, porque no vídeo de Árvore Genealógica Targaryen, outro que está linkadinho, a gente falou deles com mais detalhes. Então aqui a gente não vai falar de todos. No vídeo da Árvore Genealógica a gente falou de todos, desde o Aegon o Conquistador até a Daenerys, passando a linhagem todinha. Aqui a gente vai falar mais só de alguns especiais que valem ser mencionados, começando pela sonhadora Daenys, né? Porque foi dela o sonho que salvou os Targaryen da perdição de Valíria e levou eles para a Pedra do Dragão. Depois dela também, e antes do Aegon, vale a gente referenciar o Aenar, que era o pai dela, conhecido como Aenar, o Exilado, que foi quem falou, não, eu vou ouvir o sonho da minha filhinha criança e vou levar todo mundo embora daqui. Era muito esforço, né? Os outros valirianos devem ter visto os Targaryen como covardes que fugiram dessa briga pelo trono, dessa briga por reinar e por comandar Valíria. Tipo, eles não são nem uma das famílias mais fortes, então eles estão vazando daqui porque eles não aguentam brigar com nós, tá ligado? Eles nem cogitaram essa parada da perdição de Valíria ser algo verdadeiro. Precisou de muita força e muita confiança na profecia, nos sonhos proféticos, para ele tomar essa decisão. Ele tomou essa decisão, cabia a ele, que era o Lord Targaryen na época, lá em Valíria,
e acabou salvando os Targaryen. Antes do Aegon também a gente tem o Gaemon, o Glorioso, que era o irmão e marido da Daenerys, a Sonhadora, e foi considerado o maior Lord Targaryen durante o século de sangue, que são esses pouco mais de 100 anos que os Targaryen ficam entre a conquista e a perdição de Valíria. Então, entre a perdição de Valíria e a conquista do Aegon, tem um pouco mais de 100 anos aí. Esse Gaemon, o Glorioso, foi conhecido como o melhor Lord Targaryen desse período. Lorde de Pedra do Dragão, porque eles ainda não comandavam todo o reino. Aí é claro que a gente tem que falar aqui do Aegon, o Conquistador, que unificou os 7 reinos ao lado das suas 2 irmãs, a Rhaenys e a Visenya. A Visenya era mais guerreira, a Rhaenys era mais pacífica, ela resolvia as alianças formando casamentos e tudo mais. Então por isso que a gente acha que a adaga era dela, e por isso que a gente acha que os sonhos proféticos também. De novo, tá no vídeo que eu já falei, que é um vídeo bem legal de teoria, muito que além de mostrar que a profecia não é dela, não é do Aegon, é dela, mostra também um paralelo dos Targaryen entre grandes guerreiros e grandes sonhadores, né? Que não pode ser, não tem um Targaryen que é os dois. Ou ele é um grande guerreiro ou ele é um grande sonhador. Então assiste o vídeo que também tá bem legal. Passando dos conquistadores, a gente tem uma menção aqui que tem que ser um Targaryen notável, mas do lado negativo, que é de Maegor o Cruel, que é considerado um dos piores, ou o pior rei de toda a história de Westeros. Ele consegue ser pior até que o próprio Joffrey, porque ele era mais violento que o Joffrey, ele era mais perigoso que o Joffrey. O Joffrey, ele era um péssimo rei também, um dos piores, mas ele era covarde, né? O Maegor não, o Maegor era um puta de um guerreiro. Então aí ele fica ainda mais catastrófico, por isso que ele pode ser considerado sim pior do que o Joffrey. Depois a gente chega em Jaehaerys, né? Se a gente saiu do Maegor o Cruel, o pior rei de todo o Westeros, a gente chega em Jaehaerys o Conciliador, talvez o melhor rei de todo o Westeros. Ele reinou em Westeros por 55 anos, sendo o monarca Targaryen que comandou por mais tempo. E além dele, a gente tem que falar também de Alysanne, a boa rainha Targaryen, que era a esposa do Jaehaerys e que também governou com muitos poderes. Então o Jaehaerys governou ao lado da Alysanne, dando plenos poderes a ela, e por isso que o reinado dele também foi tão bom, porque ela ouvia as mulheres do lado das mulheres e ela conseguiu equilibrar bem a balança em Westeros ali. Então o reinado deles dois ficou conhecido como o grande reinado de Westeros, que é um reinado aí que antecede o reinado de Viserys, o Pacífico, que não foi um rei que merece entrar nessa lista aqui de notáveis nomes Targaryen, exceto por essa cena. E a gente tem os Targaryen de House of the Dragon que podem ser citados aqui, que a gente está vendo a história sendo feita, como a Rhaenyra, o Daemon, o próprio Aemond, o Aegon também, pelo lado negativo, né? Mas são Targaryens importantes para a história Targaryen que vão definir o rumo da casa no futuro. E aí a gente passa para Daeron Targaryen, o jovem dragão. Esse cara, ele pegou um reino Targaryen onde já não tinham mais dragões, os dragões já não nasciam mais, e ele resolveu, ainda muito jovem mesmo, completar a conquista. Então ele falou, falta Dorne, eu vou lá buscar Dorne, e ele conseguiu buscar Dorne. Não tinham mais dragões, os Targaryen já não tinham mais essa força, mas deram, por isso que ele foi conhecido como o jovem dragão, foi lá e conquistou Dorne. Isso não durou muito tempo, mas ele conquistou Dorne, né? Isso aí foi uma conquista muito grande, então por isso ele entra nessa lista aqui. Depois do Jovem Dragão, a gente tem que falar de Daemon Walters, que depois viraria Daemon Blackfyre, que é um bastardo Targaryen aí, que comandou a primeira rebelião Blackfyre. Ele portava a espada Blackfyre, né? Por isso que ele herdou esse nome, por isso que ele se deu esse nome, né? Porque ele não queria o nome de bastardo, ele não seria também legitimado como um Targaryen, então ele deu o nome de Blackfyre para ele. E como a gente falou no começo do vídeo, ele inverteu as cores do símbolo Targaryen para o dragão negro em cima de um campo vermelho, e ele ficou conhecido como Dragão Negro. Do outro lado da rebelião Blackfyre estava o Daeron Targaryen, que ficou conhecido como Dragão Vermelho. A gente vai fazer um vídeo falando só da rebelião Blackfyre, porque é um acontecimento tão grande quanto a dança dos dragões que a gente tá vendo em House of the Dragon. Então é uma parada que merece um vídeo sozinho, então já ativa o sininho aqui, porque quando sair esse vídeo você vai receber a notificação. E ainda nessa de rebelião Blackfyre, e algo que conecta já com Game of Thrones, nós temos Brynden Rivers, que era conhecido como o Verme Branco ou o Corvo de Três Olhos. What the fuck? Brynden Rivers é o Corvo de Três Olhos que vira mentor do Bran em Game of Thrones e tudo mais, né? A gente não sabe muito dessa relação e tudo mais. Brynden Rivers, ele foi providencial
durante a Rebelião Blackfyre, do lado do Daeron, o dragão vermelho, né, do lado dos Targaryen legítimos ali, não dos Blackfyre. Ele serviu como mão do rei, nunca querendo o trono, ele era um puta de um guerreiro, ele era visto como um feiticeiro também meio macabro, ele era mais esguio, mais magro. Ele tem muitos paralelos com o Aemond, por conta dessa parada dele ser meio assustador, dele ter um olhar sádico, dele não ter um olho, ele perdeu um olho também em batalha, só que diferente do Aemond, ele não usava um tapa-olho, porque ele gostava de exibir a cicatriz, né, ele tentava esconder com o cabelo, mas não tentava ao mesmo tempo, porque passava esse tom mais macabro e misterioso, e ele portava a Dark Sister, que é a espada que o Daemon usa hoje em House of the Dragon aí, que é um outro símbolo de monarquia Targaryen. Ele também era um puta de um guerreiro com a espada, mesmo sendo magro, só que os principais méritos dele estavam no arco e flecha. Então, ainda falam que ele usava muita magia para acertar suas flechas e tudo mais, e ele foi providencial nisso tudo, ele foi mão do rei. Só que aí no momento final da Rebelião Blackfyre, já na terceira Rebelião Blackfyre aí, ele sacrificou, palavras dele mesmo, sacrificou a sua honra pelo bem do reino, para que não houvessem mais guerras, só que por conta disso ele foi mandado para a muralha, né? E aí começa essa parada dele como o Corvo de Três Olhos, mas antes disso ele ficou muito tempo lá na muralha, se tornou Lorde Comandante da Patrulha da Noite, e aí depois ele sumiu além da muralha, e aí depois disso ele vira o Corvo de Três Olhos e ele vira mentor do Bran. E agora, isso daqui foi um insight que meu irmão teve aqui, só pra algo que a gente vai falar num outro vídeo. Como ele, um Targaryen de sangue, né? Ele era um bastardo Targaryen, Rivers, chamava Rivers e tudo mais, mas ele tem sangue Targaryen. Passou tudo dele, consciência, tudo que ele tinha visto ao longo dos anos, ele sendo o último dos videntes verdes, do Corvo de Três Olhos e tudo mais. Esse conhecimento para o Bran, já dá pra gente fazer um paralelo com o final desastroso de Game of Thrones, né? Um final que provavelmente não vai ser canônico com os livros, mas já dá pra gente fazer um paralelo de ter um Targaryen sentado no Trono de Ferro no final de tudo, né? Sendo o Brandon Rivers conscientemente assumindo o corpo do Bran. Então ele pegou os conhecimentos do Bran e o dele ali e deu uma mesclada. O Bran até fala disso, né? Que agora que ele sabe de tudo, nada tem graça. É uma parada que a gente pode explorar em outro vídeo. A gente vai trazer pra cá também. Então, de novo, ativa o sininho aí pra não perder essa teoria completamente maluca, mas que pode fazer algum sentido e melhorar um pouquinho aquele final desastroso e tenebroso que a gente teve de Game of Thrones. Voltando pros Targaryen honráveis, a gente já chegando no final, nós temos que falar de Rhaegar Targaryen, o Jovem Príncipe, que é um rei também meio controverso, porque ele andou fazendo muitas coisas não tão legais assim, não é todo mundo que ama ele de paixão, mas em Westeros ele era, sim, muito amado. E pra finalizar, os Targaryen notáveis, não dava pra não falar dela. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful Queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. A nascida da tormenta, Daenerys Targaryen, rainha dos Ândalos, dos primeiros homens, quebradora de correntes, mãe dos dragões e todos os outros títulos que a Missandei ama falar. E o último dos Targaryens notáveis que a gente vai falar aqui hoje... This is Jon Snow. He's king in the north. É Jon Snow, né, que na série, nos livros isso ainda não aconteceu, talvez não aconteça, mas na série foi revelado que ele é Aegon Targaryen, e ele é um Stark, um Targaryen, ele é o gelo e o fogo, então ele realmente também cavou seu lugarzinho aqui nessa lista de Targaryens notáveis. Bom, encerrando aqui o nosso vídeo de história da casa Targaryen, espero que vocês tenham gostado. Tem uma playlist com os vídeos de casas que a gente tá fazendo, esse aqui é só o terceiro, mas a gente vai fazer de todas as casas de Westeros. Estamos tentando fazer um por semana, talvez a gente aumente isso para 2 por semana, dependendo da resposta. Então já peçam aí as casas que vocês querem. Depois desse daqui de Targaryen vai ser dos Baratheon, depois dos Lannister, e depois a gente vê. Vai abrir nova votação lá no Instagram, pra gente ver quais as outras casas que vocês querem ver em vídeos aqui nesse estilo. Tem vídeo aqui todo dia de diversos temas de Marvel, de One Piece, de House of Dragon. Então se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para não perder nada. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.